Bom dia, turma. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que alcance a sua casa e que você esteja se cuidando. Se cuidando para que a gente possa retornar o mais rápido possível em sala de aula. O que eu queria mesmo nesse momento é estar citando aquele texto sagrado lá na quadra, como eu citava todas as vezes, antes de iniciarmos o nosso dia, antes de iniciarmos o nosso dia, a nossa jornada. O que eu queria mesmo era fazer aquela oração que a gente sempre fazia na quadra antes de começarmos o dia de aula. Mas como não é possível, então vamos continuar por aqui. Como não é possível, vamos aproveitar o tempo da melhor forma possível para que a gente possa retomar a nossa conversa acerca de princípios e valores daquela temática que estávamos trabalhando, a soberania de Deus. E eu tenho certeza que você hoje, ouvindo acerca da soberania de Deus, terá paz, terá calma e não terá nenhum tipo de desespero ou qualquer tipo de sentimento ao qual possa lhe trazer algum tipo de dúvida acerca de tudo que estamos vivendo neste momento que estamos enfrentando. Na verdade, a humanidade está enfrentando, ok? Vocês sabem que estávamos trabalhando o tema soberania, soberania de Deus. É os temas que estão ali alicerçados naquela base de educação por princípio, escola por princípios. É o que nós adotamos para que a nossa jornada possa nos levar a uma conclusão de quem é Deus, do que Deus faz e do que em nós se realiza a sua obra. Mas quando falamos acerca de soberania de Deus, nós muitas vezes definimos a palavra soberano por superioridade, por autoridade, por domínio e por poder. E normalmente quando alguém toma atitudes de superioridade, de domínio, de poder, nós colocamos a alcunha ou colocamos o adjetivo nessa pessoa de dizer que ela quer ser soberana, que ela se sente a autoridade, o soberano, e atribuímos esse atributo, essa característica de Deus a algumas pessoas. É bem verdade que o ser humano ele sofre dessa síndrome. Para que vocês entendam melhor, eu irei contar algumas histórias. Para que vocês entendam melhor, eu irei narrar alguns textos bíblicos para que você entenda melhor o que é a disciplina de Deus. Mas a história que eu queria começar com vocês aqui nesse dia para explicar o que é soberania de Deus, ela é contada por um escritor, um teólogo chamado Leonardo Boff. Ele diz o seguinte: todo menino, toda criança quer ser homem. Esse é o desejo de todo menino, de toda criança. Ele quer ser homem, ele quer crescer, ele quer ter autonomia, ele quer ter independência, ele quer trabalhar, ele quer ter o seu dinheiro. Então esse é um desejo natural de toda criança. Todo menino quer ser homem. Porém, ele diz também que todo homem, quando alcança o seu status, o seu poder, a sua posição, ele quer ser rei, ele quer ter um reino, ele quer ter uns súditos, ele quer ter um castelo, ele quer ter um exército, ele quer ter os seus desejos realizados. Então ele faz aí uma escala em que ele diz: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei. E o desejo de todo rei é querer ser Deus, é querer ter o domínio, é querer ter suas vontades impostas e assim sucessivamente. Mas quando o escritor Leonardo Boff ele fecha essa escala, ele simplesmente usa agora uma atribuição divina para nos dar o entendimento da grandeza de Deus. Ele diz: da mesma forma que todo menino quer ser homem, que todo homem quer ser rei, que todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Então o Leonardo Boff está fazendo uma análise bem interessante. Ele diz: olha, enquanto todo ser humano quer ter o seu arroubo de superioridade, o Deus que criou o universo, o Deus que é de fato soberano, o Deus que tem o controle de tudo, que pode tudo, que sabe de tudo, ele decidiu encarnar, se tornar um de nós. O Deus que nós conhecemos como aquele que criou o universo, ele se sujeitou a entrar no útero materno e se sujeitou a ser uma criança dependendo de alimentação, aprendendo a andar, aprendendo a falar, dependendo que seres humanos que ele criou o cuidasse e o alimentasse. Então nós não compreendemos bem dentro da nossa ótica o que é soberania.
Então, para que possamos entender bem, da maneira bíblica, da maneira correta, a gente precisa colocar essas histórias, essas imagens dentro da nossa mente, para que possamos discernir, como diz as Escrituras Sagradas. Então aí o Leonardo Boff fez um processo inverso. Ele diz, olha, da mesma forma que o homem deseja a soberania, ou seja, a totalidade do poder, Deus que sustentou toda a água da terra na concha da sua mão e pesou toda a terra em uma balança de precisão, como eu expliquei na última aula, esse Deus decidiu se tornar um de nós. Então, essa é uma compreensão clássica para que a gente entenda como Deus analisa a soberania e como nós analisamos a soberania. Nós analisamos a soberania subjugando o outro. Nós analisamos a soberania querendo ter o domínio e o controle de tudo e principalmente impondo as nossas vontades. E nós percebemos que não é assim na questão Deus, nós entendemos que não é assim no entendimento das Sagradas Escrituras. Há uma outra história que também nos faz compreender quem é Deus e a sua soberania, e nós iremos contar ela mais adiante, porque há nesses slides aqui algo extremamente importante para que a gente possa seguir uma sequência, ok? Vamos lá? Falar acerca da soberania de Deus. Soberania de Deus, como eu defini aí para vocês, é superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. Nós iremos entender que para que a gente possa concluir o que é soberania, a gente precisa estudar acerca da revelação de Deus, como Deus se revelou na história, como Ele se manifestou, e eu já adiantei aqui que Ele desejou ser um de nós, Ele desejou ter as mesmas necessidades que nós, mas também precisamos ter argumentos da existência de Deus para que a gente possa definir a sua soberania. Nós precisamos entender a personalidade de Deus, ou seja, que Ele é uma pessoa, que Ele tem desejo. Nós também iremos estudar acerca do ser de Deus, os nomes de Deus, para que a gente possa compreender o que é soberania. Nossa disciplina, princípios e valores, iremos começar aqui a nossa conversa acerca da soberania de Deus, falando da sua revelação. Primeiro, a palavra revelação. O que é que significa? Preciso explicar cada coisa com cada detalhe para que você possa compreender o máximo possível do que é a soberania de Deus. Primeiro que quando nós entendemos a palavra soberania, nós precisamos aplicar ela de fato em Deus. Então Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, Ele tem o controle de tudo. Ele simplesmente é onisciente, onipotente e onipresente. Como é que a gente vai entender isso, professor? Como é que a gente vai entender essas palavras tão difíceis? Vamos lá, vamos tentar compreender da forma mais tranquila possível. A revelação de Deus. Revelação, na Bíblia, tem um significado que essa palavra vem da origem grega. Quem aqui já assistiu uma peça de teatro? Quem aqui já foi a um teatro e ficou sentado na plateia esperando a peça começar? O que é que acontece? As cortinas se abrem. Quando as cortinas se abrem, então ali está sendo aplicado uma palavra grega, revelação, ou seja, está sendo revelado o que está por trás da cortina. Essa é a ideia da palavra revelação. Quando a gente diz Deus se revelou, Ele simplesmente trouxe luz para que a gente pudesse entender daquilo que é possível conhecer acerca de Deus. Como nós somos infinitos, finito, nós somos criaturas criadas, nós não podemos compreender o infinito. Como nós somos pequenos, nós não podemos compreender aquele que não pode ser preso ao sistema métrico, aquele que é imensurável, aquele que está para aquém de todas as coisas, que a Bíblia usa algumas figuras de linguagem para que a gente possa entender. Por exemplo, quando diz que Deus colocou toda a água na concha da sua mão. É bem verdade que você pode dizer, sim, mas Deus não tem mão. Pois bem, Deus de fato não tem mão, mas Ele usou as nossas partes físicas para que a gente pudesse compreender o ser de Deus. Então, Deus se revelou através da natureza, e quando eu digo através da natureza, é aí que a gente começa a nossa discussão.
Porque através da natureza nós entendemos que Deus existe. Porque não é possível acreditarmos que a natureza simplesmente surgiu a partir de uma explosão. Já dizia uma história acerca de Isaac Newton, diz que um dia ele construiu todo um sistema solar. Construiu uma bola esférica amarela representando o Sol, e essa bola esférica existia todos os planetas rodeados, todo o sistema solar, bem engenhosamente em uma maquete. E o seu amigo de ciência, cientista também, ateu, não acreditava em Deus, perguntou a ele: quem fez essa maquete tão perfeita? Ele disse: ninguém. Aí a pessoa não acreditou e disse que era impossível ninguém ter feito aquela maquete. Ele disse: engraçado, você não aceita que essa maquete simplesmente surgiu do acaso, mas quer acreditar que toda a natureza, que todo o universo, que todo o sistema solar surgiu do acaso. Então, se você crê que alguém construiu essa maquete, então também você precisa crer que Deus construiu todo o universo, todo o planeta Terra, e que Ele também criou a natureza. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que a natureza revela a glória de Deus, revela que existe um Criador. E quando ela revela que existe um Criador, nós também entendemos que quando Deus projetou todas as coisas, nós dizemos que Deus é uma mente pensante, que Deus ele tem vontade, que Deus ele tem desejo. Porque se eu acredito que o ser humano simplesmente existiu a partir de uma explosão, de um Big Bang, a partir de uma evolução, então eu preciso também crer que seres humanos racionais foram criados por algo irracional. Ou seja, a natureza não pensa, a natureza não tem vontade. Então, para que possamos crer que Deus de fato existe, olhando para a natureza, nós precisamos entender que Deus é o Criador da natureza. Então, a natureza, olhando para ela, nós iremos perceber que todos os detalhes, as folhas, as plantas, as cores, todas as formas, os animais, os répteis, tudo que existe, o céu, foi criado por alguém que pensou em todos os detalhes, e esse ser é o Deus que nós estamos aqui conversando, e esse Deus ele é soberano. Há também a natureza moral do homem. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, como está aí na tela, diz que Deus disse o seguinte na criação: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem recebeu de Deus o sopro do Espírito, da mesma forma que nós dizemos o seguinte: nós não temos a forma física de Deus, nós temos a vontade, nós temos um espírito, nós temos a liberdade, e isso também está em Deus. Ou seja, Deus nos deu o direito de escolha, Deus nos deu uma mente pensante, Deus nos deu vontade, e Deus também tem vontade. Então, a nossa semelhança com Deus não é na aparência física. A nossa semelhança é na espiritualidade, é na capacidade de criar, como criar um aparelho de televisão, um computador, um celular. Deus nos dotou com a capacidade que está unicamente nele de criar. Mas como eu já disse para vocês em sala de aula, a diferença é que Deus ele cria do nada. Ele traz de onde não existe para existir. E tudo que nós fazemos vem de algo já criado. Por exemplo, o homem criou o avião, mas ao criar o avião, possivelmente ele se inspirou no pássaro. Mas Deus trouxe o ar à existência, Deus trouxe a água à existência, sem que pudesse ter nada que lhe dissesse ou que lhe mostrasse algo anterior. Deus é o único que traz à existência as coisas que não existem. Mas nós temos a capacidade de Deus em nós, Deus colocou esse atributo em nós de poder criar a partir das coisas. Então Deus nos deu inteligência, nós temos um espírito, nós temos vontade, e isso nos ensina também o que é soberania. Assim como também nós lemos a Bíblia e cremos que ela é a palavra de Deus, e ela também fala acerca de Jesus. E é uma prova também de que Deus existe. A Bíblia é o livro sagrado que nos ensina acerca de Deus. Não é uma prova cabal, não é uma prova total, não é uma prova suficiente, é redundante mesmo, mas é assim que nós explicamos.
mas Jesus também revela a glória de Deus. Jesus revela o Pai. Veja que nós estamos trabalhando tudo e chegamos à mesma conclusão, que esse Deus soberano, ele se tornou um de nós porque ele nos ama. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender a revelação de Deus, que Deus ele quis se revelar. Ele desejou se revelar. Se ele não tivesse o desejo de se revelar, era impossível a gente conhecer o mínimo que nós conhecemos acerca de Deus. Então é importante nós mergulharmos nas Escrituras, olhar para a natureza revelada, a glória de Deus, e poder compreender Deus nos mínimos detalhes, nas pessoas, o amor dele está presente em nosso meio, ok? Então, seguindo aí, nós entendemos que conhecemos a Deus e entendemos a sua soberania, que ele é poderoso e que foi ele que decidiu cada coisa como deveria ser, estabeleceu uma lei, estabeleceu uma ordem e estabeleceu um propósito. Então, pela criação, nós compreendemos que Deus é soberano e que ele se revelou através dela, pela sua palavra, porque é um livro perfeito. Já dizia um certo escritor, se não foi Deus que escreveu esse livro, de fato a pessoa que escreveu é o homem mais inteligente do mundo. Há uma outra história que diz que Rui Barbosa fez o seguinte, disse, fui procurar os erros da Bíblia e acabei encontrando os meus. É verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos acerca de Deus. Há um outro filósofo que diz o seguinte, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece Ele. Então, Deus é um ser que se deixa se revelar, Deus é um ser que se deixa se conhecer, e quanto mais a gente se aproxima dele, é verdade. Mas como é que isso é possível? Através do seu Filho. O seu Filho Jesus é a encarnação do Deus feito homem no meio de nós. Então, Jesus é a expressão máxima de Deus, revelando a sua autoridade, a sua soberania e todo o seu poder. Só que quando a gente também, para concluir acerca da personalidade de Deus, para que a gente possa entender o que é soberania, a gente precisa entender que Deus ele tem vontade, que Deus ele tem desejo, que Deus ele tem sentimento. E aí eu volto para esse ponto que nós dizemos aqui, pela sua palavra. A Bíblia diz que Deus, ele simplesmente, ele tem vontade, que Deus, ele se entristece, que Deus, ele chora. A Bíblia diz que Deus se arrepende. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo. Então Deus é uma pessoa, Deus é um ser que se relaciona. E para se relacionar, ele é um Deus que tem sentimentos, que ele tem personalidade, que ele é uma pessoa. É bem verdade que quando nós falamos também de soberania, nós precisamos entender que essa personalidade, que essas características que estão em Deus, nós dividimos elas em dois grupos para entender bem o que é soberania. Existem características em Deus que ele comunica com o homem, está em Deus e está no homem. Existem características em Deus que só está nele. É o que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Característica do seu ser que não se comunica. Por exemplo, dizemos o seguinte, nós sentimos amor, nós amamos, mas Deus é amor. Deus é espírito, nós temos um espírito, uma alma, uma parte imaterial. Só que Deus é onipotente. O que é que significa ser onipotente? Ele tem o poder de poder tudo. Ele pode tudo o que quiser. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Diz o salmista Davi no Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença? Se eu for para o céu, lá tu estás. Se eu descer até o mundo dos mortos, lá tu estás. Se eu voar por todo o universo, lá tu estás. Então Deus está presente em todo lugar. Deus, ele também sabe de tudo. Ele é aquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Nada se esconde de Deus. E isso também nos ensina bem o que é soberania. Ele pode tudo, Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Então, para que a gente possa ter mais ou menos uma noção do que é a soberania de Deus, a gente poderia dizer, se Deus é soberano, se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus pode tudo, se Ele sabe de tudo, por que Ele permitiu que esse mal assolasse a nossa humanidade? Por que Ele permite que as pessoas desobedeçam a Ele? Por que Ele permite que exista
coisas que provoquem tragédias na humanidade. Então a gente pode entender o seguinte. Primeiro é que a Bíblia diz que Deus, ele dotou o homem de livre-arbítrio, a capacidade de, inclusive, desobedecer a ele. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade, algo que a gente chama de livre-arbítrio, nós não seríamos um ser humano completo. Nós não seríamos um ser humano livre em suas escolhas. Nós estaríamos presos. Diferentemente dos animais que já nascem com uma característica intrínseca nele, ao qual determina já na sua genética o que é que ele vai ser, o ser humano precisa aprender a ser humano. Precisa aprender a ser humano a cada dia que ele se relaciona. Ele precisa aprender os limites, ele precisa aprender a respeitar. Mas, fechando essa ideia acerca de soberania, compreendo o seguinte. Se Deus ele é todo-poderoso, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Porque ele permite que as pessoas desobedeçam e façam mal. Imagine o seguinte, imagine se um professor pedisse para que todos os alunos avaliassem ele. E dizendo o seguinte, olha, eu vou entregar uma prova e vocês irão simplesmente me avaliar, certo? Eu, professor, peço para que vocês me avaliem. E eu vou entregar todas essas provas à direção. E a direção vai decidir se eu continuo dando aula ou não. Imaginemos que tenha 30 alunos na sala de aula e que desses alunos 10 me dê a nota 5 e que 20 alunos me dê a nota 10. Então, eu vou analisar bem aí o seguinte. Eu pego aí todos os alunos que me deram a nota baixa, eu analiso antes, eu rasgo essa prova e eu jogo fora e eu entrego apenas para a direção da escola aqueles que me deram a nota alta. Aí você diria, isso é justo? Não, não seria justo, com certeza não. Acredito que você está respondendo. Aí na sua casa, que não é justo eu eliminar aqueles que expressaram a sua opinião contrária à minha posição. Então, imagine agora Deus se ele eliminasse todos aqueles que desobedecessem. Talvez eu não estivesse aqui, talvez você não estivesse aí. Então Deus nos deu a capacidade de escolher, inclusive, obedecer e desobedecer. Nós normalmente pensamos que soberania é impor a vontade, nós pensamos que soberania é determinar que o outro faça aquilo que ele deseja, e a gente pensa que soberania está nesse aspecto de realizar todas as suas vontades e que todos se curvem. Na ótica divina é completamente diferente. Nós aprendemos que Jesus se fez um de nós, sofreu por mim e por você, e soberania é justamente isso, é compreender que Deus existe, que ele é o Criador, que ele não só criou todo o universo, mas ele sustenta o mundo em amor e que precisamos respeitá-lo pelo nosso desejo e pela nossa vontade, e não pela imposição do medo, não pela imposição da consequência de um castigo, mas simplesmente servir a ele, obedecer a ele e respeitar a ele por amor. Então, a minha compreensão de soberania é justamente essa. É uma compreensão de que Deus nos deixou livre. Então eu finalizo com uma história que eu li no livro quando eu estava preparando essa aula para vocês. Diz a história que um certo rei dominou o reino vizinho. E ele, quando venceu todo o exército do reino vizinho, ele simplesmente trouxe cativo uma linda mulher, uma bela mulher, uma princesa. A princesa daquele reino. E colocou ela no seu harém. E passou alguns meses para que ele pudesse conquistar dela a confiança. Passou alguns meses para que ele pudesse conquistar ela em sua convivência. E um dia ele percebeu que ele a tinha em suas mãos, que ele tinha o domínio sobre ela, mas que ela estava triste. Então ele, desejando fazê-la feliz, perguntou: o que é que eu posso fazer para que você seja feliz plenamente? Ela disse: deixe-me voltar para a minha terra. Então ele disse: mas se eu deixar você voltar para a minha terra, eu vou perder você. E eu não vou ser completo, eu não vou ser feliz. Ela disse: mas só assim eu serei feliz. Agora tem uma coisa: se você me deixar livre e eu voltar para a minha terra, e chegar lá, eu decidir voltar, você me terá para sempre. Então, soberania também nos ensina isso. Deus quer que estejamos junto dele por amor, por livre arbítrio. Deus quer que sirvamos a ele pelo desejo do nosso coração e não pela imposição da força
ou daquilo que ele pudesse fazer, simplesmente que todos os servissem a ele. Todos nós somos livres para decidirmos, todos nós somos livres para escolher o nosso futuro. Por isso que eu disse, ser humano precisa aprender a ser gente, mas também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que possamos compreender melhor a soberania de Deus. Entender que Deus está no controle da nossa história, entender que Deus está no controle da nossa nação e que tudo isso vai passar. Nada fugiu do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Agora, cabe muito bem neste momento nós agirmos de forma correta, pensar no outro, tomar os cuidados necessários e saber que não precisamos nos desesperar. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, não tenho que me desesperar, não tenho que ter medo. O Deus que criou o universo, Ele está do meu lado, Ele está me ouvindo, Ele me conhece e eu preciso a cada dia conhecer Ele melhor. Então é assim que nós entendemos soberania. Esse Deus que transcende todo o entendimento, esse Deus que criou todo o universo, Ele se propõe a estar do seu lado, dentro de você, na sua casa, e Ele não confunde a sua voz, mesmo havendo aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, quando você ora no quarto da sua casa, Ele sabe quem você é. Isso é soberania. Ele conhece você por dentro e por fora. Conhece você nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que até os fios de vossos cabelos na sua cabeça estão contados e Deus sabe de todos, ok? Então, que sirva de reflexão neste dia para a sua vida, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, com a graça de Deus.